Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10, o capítulo do Bom Pastor. Quero ler versículo 31, 32 e 33 apenas para aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Vamos lá para a nossa conversa? Diz assim: mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus? Um pouco acalorada essa discussão entre Jesus e os líderes judeus, os fariseus, os sacerdotes e todos os mestres da lei que se opunham veementemente ao ministério do Senhor, principalmente porque ele se declarou a sua divindade ao afirmar que ele era só um com o Pai, que ele dava a sua vida e ele entregava, sacrificando, sendo bom pastor, dando pelas ovelhas um sacrifício espiritual pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos tantos passos errados. E reconhecer isso exige coragem em reconhecer o quanto somos falhos. O ser humano tem uma tendência bastante única de não reconhecer suas fraquezas, mas aqui o Senhor Jesus ele está enfrentando eles de frente, e eu gosto dessa parte. Quero trazer logicamente para a nossa vida, irmãos, porque nós, como estamos aqui num deserto seguindo os passos do Mestre, enfrentaremos oposição. O inferno se levantará contra nós, tentará nos fazer de desacreditado, tentará nos desacreditar, tentará tornar o nosso sonho impossível, tentará a todo tempo falar que o Senhor não existe, tentará contar mentiras para nós. O inferno, ele sempre vai nos tentar. E cabe a nós, irmãos, dizer que sim ou não. É uma guerra e ela no espírito, se dá no âmbito da mente. Vamos lá? Vamos fazer algumas aplicações pertinentes para a nossa vida? Começa falando assim, mais uma vez. E eu quero falar aqui, irmão, eu aprendo muito com o diabo. Que é isso, irmão Alisson? Não, eu aprendo muito com o diabo. Muito crente deveria ter algumas características dele, como por exemplo, o inferno não desiste, meu irmão, da missão dele, que é te fazer o mal. E nós não deveríamos desistir da nossa missão. Muitas vezes nós nos tornamos a nossa ferida. Nós nos tornamos justamente aquilo que nos machucou. De vítima passamos a agressores. E era o que esses homens estavam fazendo, tentando agredir o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não dava ideia. Então, o inferno não desiste, irmão. Mais uma vez tentando parar o Senhor Jesus, e mais uma vez vai tentar te parar, meu irmão. Mais uma vez vai tentar te parar, minha irmã. Você vai levar fechada no trânsito, nós vamos levar fechada no trânsito, vamos ficar com raiva, vamos tentar devolver. Nós vamos ver um irmão cortando a fila num lugar, e não estou dizendo que não devemos falar nada, devemos ter uma postura assim de denunciar o erro das pessoas, mas devemos em si sempre agir com mansidão e muita humildade, denunciando o amor de Cristo que está em nós, o amor que foi derramado por meio do seu Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas vão nos abandonar, vão nos rejeitar, vão abusar de nós, vão nos injustiçar, querem nos humilhar e nos envergonhar. O inferno tem várias armas, irmão: desânimo, cansaço, e ele não desiste, ele sempre virá de novo, mais uma vez. E olha, dessa vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar neles, irmãos. Pegaram pedras. Haverá pedras no caminho. Muitas pedras. Haverá pedras no caminho. A árvore frutífera é você, meu irmão. A árvore frutífera, cheio do poder de Deus, é você, minha irmã. Haverá pedras no caminho. Mas maior é o que está no mundo do que está em nós. E graças a isso, as dores do mundo nós podemos suportar. Haverá sim pedras no caminho.
mas haverá também Deus intervindo por nós, haverá Deus cuidando, haverá Deus livrando, haverá Deus nos direcionando nossos passos. Quem foi que guiou os seus passos quando você ainda nem sabia andar? Quem foi? Quem foi que guiou os seus passos quando você ainda nem sabia andar? Quem foi que desviou os seus passos das pedras? Quem foi que livrou do nosso caminho as pedras? Haverá pedras no caminho, haverá obstáculos, irmãos. E todos eles pelo mal, querendo nos parar. Quero ler com vocês um versículo que fala muito ao meu coração. Logo na saída, logo na libertação, na passagem do deserto. E o Senhor Deus diz isso aos israelitas. Ele fala assim, Êxodo 23, versículo 22. Mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Mexeu com você, meu irmão? Mexeu com a menina dos olhos. Mexeu com você, meu irmão? Mexeu com a menina dos olhos. Mexeu com a noiva amada que está sendo adornada, que talvez não tenha muita experiência sobrenatural, que talvez não tenha muita maturidade, independente da fase do processo. Você ainda é noiva, você ainda é a menina dos olhos. Não se importe com a pedra nos caminhos. Olha, o Senhor Jesus ensina, ele fala, Jesus disse. Jesus nos responde sempre, irmãos, a respeito das coisas. Ele responde até o inferno para você ver. Olha o que ele fala, por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas você quer me apedrejar? E é impressionante, porque as perguntas de Deus sempre revelam a grandeza de Deus. E o caminho que você está trilhando, irmão, é a orientação do Pai. O caminho que você está trilhando, meu irmão, é a orientação do Pai. Você tem andado no Efésios 2:10, perseguido a promessa, perseguido as obras de antemão que Ele te preparou. Você tem se colocado como porta da salvação para a tua família, para pessoas que talvez te odiaram no meio do caminho, você tem orado por elas, pelos inimigos também você tem orado. Então, irmão, por qual orientação que estão tentando te parar? Por qual orientação do Pai? Por qual obra que você tem feito, que o Senhor tem? E por que querem nos apedrejar? Então, o que nós faremos, meus irmãos, com as pedras no caminho? Essa é a pergunta. O que nós faremos com as pedras no caminho? Jesus confundiu eles, irmãos. Jesus usou, sabe, através da pergunta. E sempre que vem uma pergunta de Deus, eu amo, irmão, porque revela a pequenez, a nossa pequenez. E uma pergunta de Deus revela a sua grandiosidade. Deus, ele é grandioso e poderoso, irmãos. Ele é capaz, sabe, de nos levar muito além quando entregamos, sabe, para Ele a nossa vida, quando nós trocamos, sabe, a grande questão, irmãos, de entregar para eles o controle da nossa vida, fazendo as suas obras, andando por orientação. Então, o que nós faremos com as pedras no caminho? Jesus os confundiu, irmão. Para Moisés, a pedra serviu. Ele entregou para Deus fazer de papel, escrever os 10 mandamentos. Jacó serviu de travesseiro, dormindo em Betel, vendo os anjos descendo e subindo. Para Davi, ela foi uma arma contra o gigante Golias, as 5 pedrinhas, as 5 tão famosas pedrinhas. Para Daniel, ela foi justamente o bloqueio que impediu ele de sair do lugar aonde aconteceria o milagre. A pedra na porta da caverna obrigou Daniel a dormir com os leões. Quantas vezes Deus usa a pedra para nos obrigar a algo? Irmãos, olha, muitas pedras no caminho nós vamos encontrar, e o que nós vamos fazer com ela? Sabe, para Lázaro, e tanto para Lázaro e para Jesus, só serviram, meus irmãos, para dar grandiosidade à glória de Deus, ao obstáculo que seria, sabe, superado pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Então, sabe, olha, bem-aventurado é o homem, irmão, que confia em Deus. Bem-aventurado é o homem que não confia em Deus, porque o Senhor, ele tem sim poder para reverter. O Senhor, sim, ele tem poder para trazer à tona tudo aquilo que nós entregamos para ele. Entrega as tuas pedras para ele. Talvez ele faça como Moisés, num papel, e te entrega com alguma direção. Talvez ele faça como Jacó e te dá como descanso.
Talvez ele faça, irmão, sabe, como Daniel, e se coloque essa pedra justamente para te firmar num lugar aonde o milagre vai acontecer. Ou talvez vai se tornar arma como Davi. Olha, eu gosto de Salmo 127, versículo 5, porque todas essas pedras, tudo isso se transforma em armas para nós, como uma flecha cheia. A palavra fala, feliz o homem que tem muitos filhos, como uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar os seus inimigos. Tiver ajuda, irmão, tiver ajuda. As pedras, elas se tornam armas, elas se tornam travesseiro, elas se tornam papel que escreve a nossa história, e elas se tornam talvez aquilo que Deus vai usar justamente para tirar do nosso caminho, para fazer o nosso milagre. Enquanto isso, nós vamos recolhendo elas e transformando, talvez em filhos, talvez em flechas, não importa. Só faça alguma coisa com as pedras, irmão. Não dispensa aquilo que Deus colocou como dificuldade na tua frente. Olha, eles não entenderam muito bem. Eles responderam, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, irmão. Por blasfêmia, irmãos. E o que acontece, irmão? Eles não reconheceram o Senhor Jesus. E aí que eu quero chegar. Por quê? Porque isso muitas vezes trata o nosso coração, essa questão de como nós respondemos à dificuldade que é colocada no nosso caminho. Irmãos, revelou um problema, o obstáculo ali, aquilo que eles estavam querendo fazer, porque eles não estava querendo apedrejar o Senhor Jesus justamente pelas boas obras, estavam querendo apedrejar o Senhor Jesus de blasfêmia. E a blasfêmia não é um pecado imperdoável, nós sabemos disso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas isso só revela um problema na visão, só revela um problema na visão deles, irmão. Na visão deles, a intenção deles era parar. Muitas vezes o problema está na nossa visão. Por quê? Porque não andamos por fé, irmão. Eu sempre falo, vai pela fé, não vai pela ideia dos outros. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Vai pela fé, irmão. Vai pela fé, irmã. Não vai pela ideia dos outros, não vai pela ideia de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Não estavam lá quando Deus te disse. Ninguém acredita. Irmão, eu passei por isso. E estou falando de experiências pessoais. De vivências únicas e pessoais. Mas foi quando mais não acreditaram, principalmente em mim, quando tentaram tacar pedra, me parar, foi quando mais Deus acreditou em mim. Foi aqui, ó, nesse quarto que vocês estão vendo ali, naquele canto ali, chorando muito, com muita dor. Porque eu não entendia, eu achava que precisava de aprovação de alguém, não precisava. Eu precisava somente daquilo que Deus... A minha visão estava distorcida, sabe? E naquele momento eu senti muito só, naquele momento eu senti muita solidão. Até que o Senhor transformou a minha solidão em solitude, que era justamente a plenitude de estar só. Eu tinha sonhos, tinha projetos, mas eu entendi que as minhas feridas e tudo aquilo, se eu não cuidasse, não sarasse elas, se não entregasse para Deus, passar o seu bálsamo, o restaurador que vem do céu, eu não conseguiria jamais, até mesmo, irmão, ser uma bênção na vida de ninguém. Não conseguiria, porque estava doendo tudo que tinham me feito, estava doendo. A visão estava distorcida. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo fala, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A nossa fé, a nossa visão, a visão deles estavam distorcidas. E olha só o que eles falam para Jesus. Olha só a pergunta, você é um simples homem? Afirma que é Deus? Trataram ele como um homem comum. E toda vez, irmãos, quando nós vamos pela ideia dos outros, toda vez quando nós vamos, sabe, deixamos o Senhor Jesus de lado e damos ideia, e damos a liberdade dos outros ditar, irmão, justamente aquilo que deve ser a nossa vida, nós tratamos a promessa como algo comum, nós tratamos Jesus como algo comum.
Tratamos, irmão. Não trate Jesus como algo comum. Não trate Deus como algo comum. É nesse momento que nós colocamos Ele em primeiro lugar. No nosso deserto é o lugar de colocar Ele em primeiro lugar. É o lugar de deixar limpar o nosso coração, irmão. Seja cônjuge que foi embora, seja um relacionamento partido, seja o pai, seja a mãe, seja um filho, irmão, perdido para as drogas, que está na cadeia, seja um filho que está preso porque assassinou alguém, porque não ouviu os conselhos que você disse, não te ouviu, está lá porque não te ouviu. Seja o que for, irmão, seja qualquer coisa, está na hora de colocar Ele em primeiro lugar. Não trataram Jesus como um comum, não podemos tratar Ele como um homem comum. Ele não é comum. Aonde Jesus chega muda tudo. E por vezes nós tentamos fugir do deserto, por vezes tentamos, sabe, acreditar no que os outros falam, até mesmo acreditando que é uma resposta de Deus. Não, irmão, deixa eu te falar, minha irmã, Deus quer conversar com você pessoalmente no seu coração. O irmão Arson, os vídeos dos shorts, eu sigo aquilo que o Espírito fala para mim, irmão. Muitas daquilo ali nem para mim eu nem sei para quem eu estou falando. Muitos não vão ser para muitos de vocês, às vezes vai servir para uma pessoa só, e glória a Deus se servir para uma pessoa só. Glória a Deus se trouxer ela para Jesus, glória a Deus porque estamos preparando o caminho, glória a Deus se alcançar uma alma, glória a Deus se ouvirem o nome de Jesus, glórias seja dada ao Rei. Levante os olhos, meu irmão, e olhe para o Rei, porque eu quero repetir isso, levante os olhos, o Rei está chegando, sabe por quê, irmão? Porque Ele quer falar no seu coração. O véu foi rasgado. A morte de Jesus nos deu acesso a sermos ouvidos e principalmente a nós escutarmos. Ouça a voz que diz: levante os olhos, o Rei já vem. Aleluia. Não precisamos, irmão. E toda vez que nós escutamos os outros, irmão, seja quem for, e partimos numa direção diferente do propósito, daquilo que arde em teu coração, Ele já te falou, irmão. Ele já te falou, minha irmã, Ele já tem falado há muito tempo. Pode ser o medo de se expor, o medo da rejeição, o medo da vergonha, o medo de humilhação, o medo de várias situações extremas que o Senhor nos coloca, que te impede ainda de chegar lá, mas você já sabe, você já tem a direção. E toda vez que nós ouvimos até mesmo a voz do nosso próprio coração, nós tratamos Jesus como um homem comum. E quer saber de uma coisa? Eu creio na palavra que diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, eu honro aos que me honram. Eu honro aos que me honram. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas, que vai recolhendo ela pelos caminhos, vai transformando a aljava, sabe, pegando as pedras e pulindo as flechas. Ele terá ajuda quando tiver que enfrentar os seus inimigos. É o que acontece, irmãos. O que você vai fazer com as pedras? O que você vai fazer com os ataques? O inferno não vai parar, irmão. E você? E nós, o que nós faremos? O inferno não desiste. Nós vamos desistir? Eu postei hoje na comunidade, na aba da comunidade, eu gostei daquilo demais. Aquela questão de, imagine por um momento, todo mundo fazendo o errado e você fazendo o certo somente para agradar a Deus. Transformai a renovação da vossa mente. Imagina, qual pai que não quer ver um filho seguindo os seus passos? Eu tenho um filho, eu quero ver os meus filhos seguindo os meus passos. Eu te falo, alegra o coração. Então alegre o coração de hoje, de Deus hoje, sabe? Vai pela fé e não vai pela ideia dos outros. Que Deus abençoe você, irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que o Espírito Santo possa te encher de coragem para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.